Olá a todos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso semestre 2023.2. Eu sou a professora Andressa Arana, sou a coordenadora geral aqui do EAD da Unigrama Digital. Estou aqui para fazer o acolhimento, principalmente dos nossos calouros, que são os alunos novos que estão ingressando com a gente. Os veteranos também sejam bem-vindos, quem está aí presente, tá? A gente, normalmente, no início, né, de cada semestre, no início de bloco, a gente faz essa aula inaugural para apresentar a equipe, para apresentar o modelo pedagógico, o sistema de avaliação, os contatos, para vocês entrarem em contato com a gente, tirar dúvidas também, e principalmente para dar essas boas-vindas, que é sempre importante, para que vocês possam se sentir aí realmente, né, acolhidos, se sentirem à vontade aqui com a gente, saber que a gente está aqui para ajudar vocês, para facilitar o processo de vocês, principalmente, né, para esses alunos que estão chegando, que estão cheios de dúvidas, quando é que começam as aulas, quando aparecem lá as disciplinas, como é que eu vou estudar. Então, existem muitas dúvidas que são normais no início, quando você, né, ingressa num curso de ensino superior, e a gente está aqui para tentar sanar essas dúvidas e deixar vocês aí bem tranquilos, ok? Eu já estou vendo aqui nos comentários, né, o pessoal comentando, né, sobre esse nervosismo que é bem normal, ok? Vocês vão surtar aí em alguns momentos. Muitos vão entrar em contato comigo, com os coordenadores, e a gente vai estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo. Para os alunos aí que já me conhecem, a gente está aqui já há um bom tempo, e a gente vai estar sempre aqui dando todo o suporte que vocês, né, vão necessitar aí durante o curso. Então, fiquem tranquilos, ok? Eu estou vendo aí umas carinhas conhecidas, que sempre estão aqui com a gente na aula inaugural. Estou feliz, voltei das férias, retornei hoje. Então, também estou sendo acolhida aqui na instituição pela minha equipe, assim como vocês. Estou um pouco rouca, tá, gente? Cheguei aqui no Rio de Janeiro e fiquei rouca, ok? Eu não estranho essa voz que eu estou aqui, não, ok, gente? Então, boa noite para todos. Estou vendo aqui o pessoal animado. Já estão querendo saber das horas complementares, veteranos, mas vamos com calma, ok? Então, como eu falei, hoje a gente vai estar fazendo essa apresentação que normalmente a gente faz no início aí dos blocos. Eu vou explicar para os novos, né, os novatos aí, o que é essa história de bloco, como é que a gente funciona. E a gente vai, né, apresentar para vocês o calendário também, que é importante, para que vocês possam se programar, tá bom? Então, vamos com calma. Após a minha apresentação, o professor Daniel, que é o nosso gestor aí do setor de tecnologia e inovação, ele vai apresentar para vocês o AVA, né? Fazer uma ambientação para que vocês possam conhecer também, tirar as dúvidas de como acessa, como é que vão navegar, como é que vão acessar disciplinas, cursos livres, informações importantes também em relação à nossa instituição. Então, o nosso AVA ele é completo. Lá vocês conseguem ter todas as informações necessárias, que também já ajuda nesse processo aí de dúvidas que normalmente o pessoal tem, tá? Então vamos com calma, que hoje tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Bem, então vou apresentar primeiramente a equipe, eu já me apresentei. Eu sou a coordenadora aqui desde 2021. É um prazer estar aqui com vocês, trabalhando, coordenando essa equipe maravilhosa, né, facilitando aí a vida dos nossos alunos. Aqui estão os meus contatos, podem entrar em contato comigo, tá? Eu costumo atender todo mundo, conversar com todo mundo, sou bastante acessível, sou bem tranquila, bastante flexível também, quem me conhece sabe,
pessoa bastante de boas, né? Sou zen total. Então, aqui tem o meu contato, tanto o contato, né, do e-mail institucional, como também aqui tem o meu WhatsApp. Então, aqui vocês podem, aí, se precisar de alguma ajuda, se tiver dúvidas, né, tá dando algum problema, algum estresse, é só entrar em contato comigo, ok? Aqui é a nossa central do EAD, na verdade, é o contato da nossa central. É através dessa central que vocês conseguem aí solicitar também inúmeras coisas a respeito também aí da questão administrativa, de matrícula, renovação, preciso de uma declaração. Através dessa central também vocês chegam ao nosso suporte, né? Caso vocês tenham algum problema para acessar o AVA, a minha disciplina não está funcionando, minha prova travou, minha prova não abriu, não funcionou. Então, vocês também vão entrar em contato com essa central do EAD. Essa central, nós temos uma equipe aí de profissionais que vão atender vocês, tanto da parte da secretaria do EAD, como também da parte do suporte. Então, essa central ela é única, então é importante que vocês, quando forem, né, entrar em contato conosco, primeiramente conversem com a central, que eles vão fazer esse encaminhamento, tá? E agora eu vou apresentar para vocês a equipe de coordenadores. Então, acredito aí que a gente esteja com alunos de todos os cursos aqui presentes. Então, vocês têm coordenadores específicos por curso, tá? Então, aqui, a coordenadora do curso de Serviço Social é a professora Joyce Brum, aí está o e-mail dela, ok? A professora Margarete Tavares, ela é a coordenadora dos cursos de gestão, então aí vão entrar os cursos de administração e todos os tecnólogos em gestão, ok? Professora Margarete. A professora Deise Arosa, quase que não sai, estou ficando mais louca, tá, gente? Não estranhe, a voz está falhando. A professora Deise é a coordenadora do curso de pedagogia. Aí também está o contato dela. Vocês, a partir da próxima semana, todos os coordenadores vão agendar com vocês uma conversa também para tratar da especificidade aí do curso, para apresentar para vocês a estrutura do curso, como é que funciona, e aí vocês também vão tirar dúvidas a respeito de atividades complementares, o que é isso, quantas horas eu tenho que ter, além de cumprir os créditos da minha grade curricular, vou falar sobre estágio, se tem TCC, então os coordenadores vão marcar essa aula inaugural dos cursos a partir da próxima semana. Eles também fazem um plantão online, que é divulgado, o professor Daniel vai apresentar para vocês aonde fica, né, ali o mural desse plantão, é só clicar no link, no dia, no horário que está agendado lá, para vocês conversarem com os coordenadores, tá? Então, hoje eu estou fazendo uma apresentação breve deles aqui, só para que vocês conheçam a equipe, mas eles vão se apresentar e vão tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? A professora, né, no caso, eu acho que eu ainda estava aqui, então, apresentei a professora Deise, e aí nós temos o professor Marcelo Ferreira, que é o coordenador de Educação Física, tanto da licenciatura como do bacharelado, professora Renata Heim, né? Heinen, na verdade, né? Faltou aqui um E e um N. Professora coordenadora do curso de Biomedicina. A professora Fabiana Neves é a nossa coordenadora do curso de Nutrição. A professora Laila Michalski é a coordenadora do curso de Estética e Cosmética. Vocês também vão conhecer a professora Laila ao longo também do curso, porque ela é também a nossa presidente da CPA. A CPA é uma comissão própria de avaliação, então todo semestre vocês serão convidados para que vocês possam participar desse processo de avaliação institucional, ou seja, vocês vão avaliar a instituição, vão avaliar o nosso trabalho lá no AVA, as disciplinas, os professores, a nossa infraestrutura. Então, a professora Laila, ela coordena, né, esse setor da avaliação institucional, então ela
provavelmente vai, em algum momento, entrar em contato com vocês, seja por um encontro remoto ou, né, um encontro presencial, marcando aqui para a gente conversar, através também do convite que ela fará para vocês, para que vocês possam responder aí essas avaliações. Então, vocês vão lembrar bem da professora Laila, que além de ser coordenadora de estética, ela é também a nossa presidente da CPA. Nós temos aí o professor Daniel, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Ele também é coordenador do curso de redes de computadores, tá? E a professora Juliana Bonfim, a coordenadora do curso de engenharia da produção. Aqui, gente, depois eu vou corrigir, tá? Mas nós temos também a professora Ana Freitas, que é a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, ok? Tá? Então, a professora também Ana Freitas vai marcar com o pessoal de contábeis na próxima semana para fazer essa aula inaugural. Percebi aqui que ela não estava na lista. Na nossa aula inaugural passada, a gente esqueceu a professora Joyce, hoje foi a professora Ana. Desculpem aí, colegas. Acho que na correria. Mas a professora Ana Freitas é a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, ok? Vamos lá. Bem, eu vou explicar para vocês como é que funciona, de uma forma breve, para que vocês também, né, não fiquem tão confusos com tantas informações que vocês vão receber hoje. E como eu falei, estamos aqui para dar todo o apoio necessário, tirar as dúvidas durante todo o semestre, então fiquem super à vontade para entrar em contato comigo, com os coordenadores de vocês, com a nossa central, para tirar dúvidas, para que vocês possam aí entender esse processo de uma forma mais completa ao longo do tempo, ok? Porque normalmente a gente fala aqui na aula inaugural, mas aí começam as aulas, o pessoal começa a ficar com dúvida novamente. Então, isso também é comum, não, né, se desespere em relação a isso, a gente está aqui para ajudá-los. Então, vamos explicar como é que funciona o nosso modelo aqui na Unigama Digital. Nós temos o semestre, ok? Iniciamos agora 2023.2, que iniciou agora segunda, né, no caso ontem, e vai até final de dezembro, se eu não me engano, até 20 de dezembro, tá? Esse semestre é dividido em dois. Como é que a gente faz isso? A gente chama de o primeiro trimestre, que é esse agora, que a gente inicia, agora é 31 de julho, se não me engano, vai até meados de outubro, eu vou apresentar o calendário para vocês. E aí, a partir, né, desse período que finaliza de outubro até dezembro, a gente inicia um outro trimestre. Então, nós chamamos de bloco 1 o primeiro trimestre, e nós chamamos de bloco 2 o segundo trimestre. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês vão cumprir algumas disciplinas nesse primeiro bloco e vão cumprir outras no segundo bloco. Então, vamos pegar aqui um curso, por exemplo, de administração. Se você no semestre vai cursar 8 disciplinas, o que o coordenador do curso vai fazer? Ele vai dividir, você vai cursar 4 no bloco 1 e depois vai cursar as outras 4 disciplinas que restam no bloco 2, tá? Isso vai acontecer com todos os cursos. Isso quer dizer também que vocês vão ter um ritmo intenso para cumprir as primeiras 4 disciplinas, como eu estou dando nesse exemplo, e depois no outro bloco, eu vou ter que cumprir também uma trilha aí intensa de estudar os conteúdos, fazer atividade nas unidades, vão fazer as provas, os trabalhos e tudo mais que for necessário para que você possa ter o êxito aí na sua jornada, ok? Mas a gente trabalha dessa forma trimestral, ok? Porém, nós temos algumas disciplinas que nós entendemos que é melhor rodá-las no formato semestral, para que vocês tenham mais tempo para orientação, para tirar dúvidas, para realizar essas atividades. E, no caso, seriam essas disciplinas. Vocês vão, em algum momento aí, quem faz TCC, vocês vão ter o semestre para fazer, ok? Alguns cursos você faz TCC1 e TCC2.
Então, não vai ser em trimestre, vocês vão fazer no semestre. Mas os coordenadores dos cursos de vocês, eles vão explicar direitinho como é que funciona isso, tá? E aí nós temos também alguns cursos que vocês têm que fazer o estágio supervisionado. Então, esse estágio também ele vai ficar no formato semestral. Ou uma outra disciplina que vocês vão ter aí, com certeza, em vários períodos, é a disciplina chamada Projeto Integrador, tá? Essa disciplina também tem um formato semestral e ela tem uma característica especial, porque essa disciplina ela é voltada para você aplicar os conhecimentos aprendidos aqui conosco nas disciplinas e vocês vão prestar algum serviço para a comunidade. Então, ela tem aí um formato de ação social. Provavelmente, alguns de vocês já estão matriculados em projeto integrador. Hoje é uma disciplina que tem uma obrigatoriedade em todos os cursos de ensino superior, porque é uma devolutiva que as universidades precisam dar para a sociedade. Então, uma obrigatoriedade do MEC, tá? Mas tem sido muito bacana fazer esse trabalho. Provavelmente tem algum aluno aí que já participou de alguma ação social nossa e os alunos gostam bastante. Não fiquem preocupados, nem desesperados, nem ansiosos, né? Vão vivendo o momento, vão vivendo aí a disciplina. Vocês vão ter orientação do professor para fazer esse trabalho, não se preocupem. Mas ela também vai ter um formato semestral, justamente para que vocês tenham um tempo hábil de entender a atividade, de planejar a atividade, e vocês vão ter algum momento no projeto integrador que terá essa devolutiva no formato de uma ação social, mas isso será super combinado com o professor da disciplina, com vocês, enfim, e vai dar tudo certo, ok, gente? Só para que vocês entendam que apenas essas 3 disciplinas elas têm o formato semestral, ok? Bem, quando o professor Daniel for apresentar para vocês lá o AVA e a nossa sala de aula em cada disciplina, vocês vão perceber que existe uma trilha para ser cumprida, ok? E dentro dessa trilha vocês têm algumas atividades que são pontuadas e outras que não serão pontuadas, ok? Então vocês vão ter lá, quando você abre a disciplina, vai ter um vídeo do professor se apresentando, vai ter o currículo dele, vai ter alguns documentos, alguns materiais complementares que o professor também vai postar, vai ter a nossa, né, sala de aula, que vocês aí vão ter alguns encontros, vão ter as disciplinas, no caso, as unidades de aula, do conteúdo que vocês vão ter que acessar para estudar e fazer as atividades, e vão ter também alguns fóruns, ok? A gente tem um fórum temático e temos um fórum de dúvida, tá? Como também tem fórum de apresentação. Na verdade, são 3 fóruns. O fórum temático, ele não é pontuado, mas a gente sempre fala, gente, participa, o professor ele vai escolher um tema dentro daquela disciplina, normalmente é um tema atual, ele lança lá um questionamento, um desafio para vocês, e aí vocês vão discutir dentro desse fórum, essa temática, enfim. É o momento de você também aparecer, de você interagir com seus colegas, de você conseguir ali apresentar as suas ideias. Então, é muito bacana participar do fórum, independente aí do curso que você está realizando, da disciplina que você está fazendo. O fórum temático, ele busca trazer esse estímulo, tanto de você interagir, que é importante a socialização, quando a gente fala em educação à distância. A gente vem trabalhando há muitos anos para diminuir essas distâncias, então a gente, né, escuta muito o nome, educação à distância. Educação à distância parece que a gente não tem contato, parece que a gente não está presente. Mas vocês vão perceber que é o contrário. Quanto mais a gente vivencia o nosso processo nas disciplinas, mais a gente tem necessidade do outro. A gente busca o outro, a gente busca o apoio dos colegas,
A gente busca o apoio dos professores, a gente busca o apoio da equipe pedagógica, da equipe administrativa, então a gente está sempre em contato. Então a gente tem essa premissa de que não existe essa distância. Está lá no nome, educação à distância, por quê? Porque você tem ali mais autonomia para estudar dentro de um horário que você vai se programar. Então, essa distância, na verdade, é uma programação que você faz em relação à gestão do seu tempo. Mas a gente precisa do outro para aprender. Então, quando a gente entende que a gente aprende com o outro, a gente entende que a gente precisa interagir, que a gente precisa socializar. E isso vai ser muito, né, a vivência de vocês a partir de agora, principalmente vocês que estão chegando. Vocês vão sentir a necessidade nossa dessa presença. E é importante, então, participar de tudo aquilo que a gente oferece dentro da disciplina. Então, eu estimulo muito, eu também sou professora, vocês vão ser meus alunos aqui, tá? Eu sou professora de uma disciplina que é básica, chamada Introdução à Educação à Distância. Eu vou justamente tirar esse mito, né, do à distância para vocês. Hoje a gente trabalha muito de forma remota, o modelo de trabalho hoje também ele está bastante, né, diferente. A gente hoje fala de um modelo home office, de um modelo híbrido, então a gente tem, né, que vivenciar essa presença virtual no nosso dia a dia. A gente aprendeu isso de uma forma muito desafiadora na época da pandemia e o pós-pandemia continua trazendo essa exigência para a gente. Então, a gente precisa realmente entender esse processo do EAD, porque ele está no nosso dia a dia. Mesmo que você não seja um aluno EAD, você é um colaborador que faz atividades EAD em algum momento lá no seu tempo de trabalho. Então, a gente precisa conversar bastante sobre isso. Então, eu sempre falo que os fóruns é uma oportunidade de você se apresentar, de você falar das suas ideias. Então, vamos participar, mesmo não sendo pontuado, ok? O que nós fazemos, e vocês vão perceber isso, junto à equipe de professores tutores, junto a nós, coordenadores, que a gente tenta aproveitar o máximo do que vocês fazem ali. Então, às vezes, o aluno fica lá, eu fiquei por 1/10, fiquei por 2/10, e aí entra desesperado, conversa com a gente. Então, tudo aquilo que você fizer no AVA é importante para a gente avaliar também o seu comportamento, o seu desempenho. Então, se entrega, gente. Vocês estão aqui, começaram um curso de ensino superior, se joga nele, gente. É um momento importante da nossa vida. A formação profissional, ela faz parte da nossa carreira, né, por uma sequência, né, gigante aí de vida que a gente quer ter, que a gente vai ter. E a carreira, eu sempre falo, é uma sequência de atitudes. Então, essa atitude de ter uma formação no ensino superior, que vocês tomaram aí, né, é uma atitude bastante coerente ao que nós temos aí como necessidade também do mercado, como necessidade de desenvolver as nossas competências profissionais. Então, aproveitem, façam tudo que tem que ser feito e façam até mais do que tem que ser feito, porque essa responsabilidade é muito de vocês, são vocês que vão entregar esse conhecimento para a sociedade, e a gente está aqui para contribuir com a jornada de vocês, ok? Então, temos esses fóruns, participe, eu vou ficar de olho em vocês lá, ok? Bem, agora nós temos as atividades que de fato são pontuadas, ok? Nosso sistema educacional, ele exige uma pontuação para você ser aprovado. Por mais que você, muitas vezes, tenha uma dificuldade numa disciplina, que às vezes a gente passa por momentos na nossa vida que a gente realmente não consegue se entregar, não consegue se doar, e conta, né, de um turbilhão de situações conflituosas que surgem no nosso dia a dia, muitas vezes uma questão familiar, uma questão de trabalho, uma questão emocional. Isso tudo afeta o nosso desempenho acadêmico. Mas, como eu falei, estamos aqui para apoiá-los. Se tiverem dificuldade, busquem a gente, que a gente vai buscar uma forma de ajudá-los. Então, quem aqui já é
aluno nosso sabe disso, que a gente está o tempo todo apoiando e buscando alternativas para que vocês consigam fazer as atividades. Então, o que a gente faz? Tá? A gente tem aí, no nosso sistema de avaliação, 2 momentos importantes. O primeiro momento é o que nós chamamos de N1, e depois nós temos o segundo momento, que a gente vai chamar de N2. A avaliação é um processo contínuo, então a gente está o tempo todo avaliando e sendo avaliado. A avaliação faz parte do processo educativo. Então é importante a gente participar das atividades, até para a gente entender se a gente está, de fato, aprendendo. Então, nós temos o primeiro momento, que a gente vai iniciar com o fórum temático, que não será pontuado. Nós vamos ter o que nós chamamos de prova online, no caso da N1, tá? Essa prova é uma prova, normalmente, tá? Essa primeira prova é um teste mesmo, com 5 questões objetivas. Essas questões, elas ficam lá no nosso aba. Daqui a pouco o professor Daniel vai apresentar para vocês onde é que fica, a gente manda mensagem, a gente sinaliza. Ela tem um período para você fazer. E nesse período, você pode fazer lá dentro aquelas 24 horas, tá? Mas a gente dá normalmente um tempo de 7 a 10 dias. Vocês vão perceber isso, tá? E aí essa prova da N1, que é um teste de 5 questões objetivas, ela vale 2 pontos. Ainda na N1, vocês vão ter um trabalho, tá? Então, esse trabalho, o professor tem lá o campo, ele posta para vocês lá o trabalho. Esse trabalho também tem um prazo gigante, daqui a pouco eu vou apresentar o calendário para vocês vão perceber que tem bastante tempo. Ele vai valer até 2 pontos também. Então, a N1, que é o nosso primeiro momento de avaliação, ela vai ter um somatório de 4 pontos, de até 4 pontos. E aí, nós vamos entrar na segunda fase da avaliação, que é a N2, que aí, nesse caso, vai ser apenas um instrumento de prova mesmo. O instrumento de avaliação será uma prova online, com 6 questões, mas um pouco mais complexa, e ela vai valer 6 pontos. E aí você tem um somatório comum do nosso sistema de avaliação educacional no Brasil de 10 pontos, ok? Então, a gente faz o cálculo em forma de somatório mesmo, é bem simples. Então, a gente vai somar N1 mais N2. Se você tiver uma média 7 ou acima, você está aprovado e não precisa fazer o nosso terceiro momento de avaliação, que é a prova final, tá? Mas, se você não conseguir 7 pontos, você faz a prova final. Então, o nosso modelo pedagógico, ele tem esses momentos aí que vocês serão avaliados e vocês têm que ter aí o alcance dessa média 7 para passar direto. Eu vou apresentar já um infográfico aqui para vocês dessas pontuações para que vocês possam aí entender como é que funciona melhor. Além disso, tá, vocês vão perceber que durante aí a trilha da disciplina de vocês, os professores tutores vão convidar vocês para alguns encontros para tirar dúvidas. Então, nós temos 2 encontros online nas disciplinas. Em cada uma delas, vocês vão ter um encontro antes da N1. Então, tem um prazo, normalmente antes da prova da N1. O professor agenda com vocês, ele envia um link, é uma aula remota. E aí vocês vão entrar e vão conversar com esse professor e tirar dúvidas a respeito desse primeiro momento de avaliação. E aí depois vocês vão ter um segundo encontro, que também vai ser antes da N2, tá? Para quem não consegue entrar nesses encontros, normalmente os professores deixam gravado, e aí vocês depois vão acessar e verificar as dúvidas que foram colocadas pelos colegas e tudo mais, e facilita bastante aí o aprendizado de vocês, ok? Vamos aqui. Bom, o nosso sistema avaliativo, como eu falei já, tá? Então, nós temos a N1, que é a prova, trabalho, cada um valendo 2 pontos. Fórum temático não tem, né, a pontuação.
e a prova da N2, 6. E temos também uma outra pontuação extra que facilita muito a vida de vocês, ok? Que é a pontuação dos exercícios que vocês têm dentro de cada unidade de aprendizagem. Para quem é calouro, né, que está chegando agora, o professor Daniel vai apresentar lá na ambientação do AVA, ele vai entrar nas unidades, e aí vocês vão perceber que em cada unidade de aula também tem uma trilha para você seguir. Aí tem lá a introdução, objetivos daquela unidade de aula, desafio infográfico, tem um texto, tem lá material complementar, tem vídeos e tudo mais, e vai ter um campo de exercícios. Nesses exercícios, né, de cada unidade, vocês têm lá 5 exercícios para serem feitos. Aí vamos imaginar, você tem uma disciplina que tem 4 unidades de aula. Eu vou dar o exemplo da minha, Introdução à Educação à Distância. Ela tem 4 UAs, nós chamamos de UA, a unidade de aprendizagem. Em cada UA tem 5 exercícios. Para que você consiga um somatório de até 2 pontos, você tem que fazer os exercícios de cada unidade. Então, no caso da minha disciplina, serão 20 exercícios, tá? E aí nós damos o prazo, na verdade, até o final da N2. Então, tem esse prazo para fazer os exercícios. Então, vocês podem começar a fazer os exercícios quando as disciplinas estiverem lá para vocês. Elas devem abrir na próxima segunda-feira, tá? A gente está em processo aí de alocação de vocês. Alguns já têm as disciplinas, então a gente está fazendo essa organização durante essa semana, que é a semana de acolhimento. E aí, na segunda-feira, elas estarão disponíveis para vocês. Aí vocês vão perceber lá que vão ter exercício em todas as unidades. Então, façam os exercícios, tem bastante tempo, ok? E esses exercícios vão pontuar vocês em 2 pontos a mais. Então, isso ajuda muito a não ter que fazer a prova final, tá? Então, prestem atenção nisso. O professor tutor de vocês, ele vai estar sempre sinalizando. Então, vai avisar. A gente também avisa pelo AVA, olha, pessoal, chegou o período tal, não esqueça de fazer. Então, a gente está sempre ali, né, lembrando vocês sobre essas atividades que precisam ser feitas. Então, ainda falando sobre o sistema avaliativo, tá? Como eu falei, a N1 normalmente é uma prova toda objetiva, mas na N2 e na prova final, os professores podem optar, tá, em fazer uma prova mista. O que é uma prova mista? É ter uma questão aberta, uma questão discursiva. Além de ter questões objetivas, tem alguma questão discursiva. Eu vou falar por mim como professora. Eu gosto muito de ter nas minhas provas uma questão discursiva, e eu sempre oriento os meus alunos, porque a questão discursiva, você aproveita tudo que o aluno coloca. A objetiva, você errou, errou, tá? Então, fica a critério dos professores, mas normalmente eles conversam com vocês, mas isso só ocorre na N2 e na prova final. A grande maioria trabalha com as questões objetivas, tá? Mas normalmente o professor que vai colocar alguma discursiva, ele sinaliza para vocês, tá bom? E aí, como eu expliquei, a nossa média final é um somatório, primeiramente da N1 e a N2, no qual você tem que ter 7 ou acima de 7. E se você não alcançar, mesmo com os exercícios que você fez, essa média, você tem que fazer essa prova final. Porém, no sistema da Unigama, isso tanto no presencial como no ensino digital, você só faz a prova final se a sua média for igual ou maior que 4. Então, isso tem que ficar bem claro. Às vezes o aluno, a minha prova não abriu. Aí, quando você vai ver lá, ele está bem abaixo daquela nota. Mas aí, gente, eu já vou aproveitar aqui que a gente está conversando ao vivo. Muitas vezes você se encontra nessa situação de não ter essa pontuação, é porque você não fez as atividades.
Então, sinaliza para a gente, olha, não fiz, estou com problema e tal. A gente encontra uma maneira de ajudar vocês, mas não deixem de fazer, porque é isso que leva você aí a não alcançar essa pontuação mínima de 4. Então, se fizer tudo, fez os exercícios, fez a prova online. Então, o pessoal que faz tudo, normalmente, tem essa pontuação mínima. E a grande maioria também consegue aí ter a aprovação direta, ok? Mas, se você fizer a prova final, não se desespera, tá? Porque é mais uma oportunidade que você tem para recuperar aí e aumentar aí o seu score nesse desempenho para que você seja aprovado. Porém, o cálculo, quando você faz a prova final, ele é diferente. A média, ela cai para 5. Então, também recebo muitos alunos lá no WhatsApp. Ai, professora, eu fiz a prova final e aí não, né? A minha média está 5,5. Aí tem gente que acha que não está aprovado porque deveria tirar 7. Aí eu falo, você fez a prova final? Aí eu vou lá no sistema, vejo que a pessoa fez a prova final e a média dela está 5,5. Passou. É de 5 para cima quando você faz a prova final. Que aí como é que é o cálculo? Você vai pegar a sua média final lá daquele somatório, que somada a nota que você tira nessa prova final, a gente faz uma média, a gente divide por 2. Aí você tem que ter essa média que vai ser, né, ou igual ou maior que 5 para que você seja aprovado, ok? Então, tem chance, gente, não é para se desesperar. E aqui está o nosso calendário, ok? Esse calendário ele já está disponível lá no Ava para vocês, mas eu estou apresentando aqui para que vocês também possam, né, aí tirar as dúvidas. Nós iniciamos o semestre ontem, hoje está sendo oficialmente a nossa aula inaugural. Daqui a pouco vocês vão ter aí a ambientação do Ava. Durante essa semana também a gente tem um ciclo de palestras, ok? Então, vocês aí serão convidados para participar de palestras. Então, a gente envia, é o mesmo link que vocês estão acessando aqui, a aula inaugural. Então, vai ter amanhã, depois o professor Daniel pode até confirmar isso com vocês, quinta e sexta, no mesmo horário, 19 horas, entrar aqui no canal. Quem participar das palestras, prestem atenção, todas as palestras que a gente oferece, vocês ganham horas complementares. Essas horas complementares, elas também são obrigatórias em todos os cursos de ensino superior. O que acontece? Você tem uma grade curricular, vocês têm as disciplinas que vocês precisam cumprir, e essas disciplinas, elas dão uma carga horária. Porém, é preciso ter uma carga horária extracurricular. São essas atividades complementares, ok? Os coordenadores também vão orientar vocês a respeito disso, que não é somente as palestras, você pode fazer um curso relacionado à temática do seu curso e enviar para a gente, que essas horas serão computadas também. Então, por exemplo, tem cursos que você tem que ter 100 horas a mais. Tem cursos que você tem que ter 200 horas a mais. Então, é importante que você participe de tudo. Desde o início do seu curso, a gente aqui, né, tem também a responsabilidade de ajudar vocês nesse processo. Então, a gente oferece todo o semestre, gente. A gente oferece palestras e a gente oferta cursos livres, gratuitos para vocês, tá? Então, as palestras, normalmente, a gente dá para vocês em torno, aí vai depender também de como a gente organiza, mas normalmente você pode ter aí até 5 horas complementares na participação de cada palestra. Às vezes varia, né? Às vezes são 3 horas, normalmente é de 3 a 5. Agora, os cursos livres que nós ofertamos para vocês lá no AVA, eles têm uma carga horária de 10 horas. Mas, para eu ter 10 horas, eu preciso ali responder os exercícios e tirar uma nota aí igual ou acima de 7. Os cursos livres têm avaliação.
tá? Então, para que você consiga ter o certificado dos cursos livres, vocês podem fazer todos que estiverem lá no ABA, tá? É gratuito, vocês vão escolher, podem fazer o que achar mais interessante e vocês terão essas horas complementares também. Se vocês fizerem todos os nossos cursos livres e participar das palestras, vocês vão ter rapidamente essas horas complementares. Então, a gente oferta, a gente ajuda vocês nesse processo aí de conseguir essas horas. O que normalmente a gente faz também? No bloco 1, que é agora o primeiro trimestre de cada semestre, a gente faz o ciclo de palestras e tem um momento de ofertar os cursos livres. A gente vai estar ofertando os cursos livres essa semana também para vocês, tá? E no segundo bloco, que é o bloco, nesse bloco 2, que é o segundo trimestre, a gente não faz ciclo de palestras. A gente oferta mais cursos livres para vocês, porque a gente tem aula inaugural, que a gente recebe alunos novos, tá? Mas a gente tem jornada acadêmica. Então, vocês vão ter algum momento lá no bloco 2, uma semana recheada de palestras para vocês também. E aí vocês também vão ter aí direito a essas horas complementares. Bem, vocês estão perguntando aqui várias coisas, mas eu estou tentando, né, deixar fluida a apresentação e depois eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês me perguntaram, ok? Bem, então, como eu falei, essa primeira semana de acolhimento, não se desesperem. Minha disciplina não abriu, não está aparecendo. Segunda-feira está aqui, 7 de agosto, nós vamos abrir todas as disciplinas, ok? E aí, observem que trabalho e fórum temático só vai abrir dia 22, porque é o tempo de todo mundo chegar, né? E aí você chega, vão abrir as disciplinas lá no dia 7, você vai fuçar, vai clicar em tudo, vai ver o que tem que ser feito, vai ter um tempo para dar uma respirada, que também é bom se acalmar, que a gente fica muito ansioso. Aí no dia 22, os professores postam para vocês, aí inicia, é a abertura. Observem que a entrega é praticamente um mês depois, 18 de setembro. Tá bom? Então tem bastante tempo para fazer. Bem, aí tem alguns prazos, né, de limite, tá? Para transferência, pagamento. Eu espero que isso não aconteça, ok? Mas é 11 de setembro, gente. Essa data aí não é muito interessante, né? Mas essa é a data limite, ok? Normalmente, esse prazo é antes da primeira atividade, que no caso aqui, é a prova da N1. A N1 vai abrir para vocês 12 de setembro e vai até 18, tá? Então, vocês vão ter todos esses dias. Normalmente, a gente abre meia-noite e vai até 23h59 do dia 18 de setembro, ok? Quando o povo está muito desesperado, a gente prorroga, e aí o pessoal vem, conversa comigo, faz aquele chororô todo, né? A professora aqui, coração mole, quem me conhece sabe disso, ok? A gente às vezes dá uma prorrogada, então não se desesperem com isso. Depois vamos ter o prazo da N2, tá? Que é de 26 a 30 de setembro. E aqui tem o prazo, olha só o prazo, gente, para entregar os exercícios. A gente deu um prazo até a mais da N2, que é 3 de outubro. Bem, vou deixar registrado e gravado isso aqui. Olha só, gente, vocês vão ter de 7 de agosto até 3 de outubro para fazer os exercícios de todas as disciplinas de vocês. Então, se organizem. Quando a gente faz um curso à distância, isso é muito importante, é gerir o tempo. Então, às vezes os alunos me mandam lá no WhatsApp, professora, por onde eu devo começar? Abriram 4 disciplinas, eu estou perdido, eu não sei como é que eu faço, o que eu faço primeiro? Então, assim, eu sempre falo que a gente tem, nesse processo decisório, uma subjetividade em relação ao nosso comportamento também de aprendizagem. Eu costumo
quando eu sou estudante, acreditem, eu costumo acessar as disciplinas, primeiramente, que eu tenho maior facilidade. Porque aí eu já dou uma olhada, já dou uma lida, e aí começo a fazer algumas atividades. Mas o que eu faço? Eu me programo. Por isso que você vai ter, no máximo, 4 ou 5 disciplinas no trimestre. Eu estou falando isso porque vão ter cursos que você vai ter 3. Vão ter 3 agora, 4 depois. Vai depender aí da sua grade curricular, ok? Mas provavelmente vão ter, por exemplo, cursos que você tem apenas 3 disciplinas no primeiro trimestre. Então se organiza. A cada 2 dias, estuda uma. Pega uma unidade completa, dá uma lida, faz suas anotações, tenta fazer os exercícios. E olha o tempo que você vai ter ainda para fazer o trabalho, para fazer a prova. Tá? Então, é se organizar mesmo. E começa, eu sei que a vida é corrida. Quando a gente olha, passou o prazo, e aí você fala desesperadamente lá comigo, professor, eu perdi todas as provas, né? Acontece comigo também quando eu sou estudante. Às vezes a gente está nessa correria, acontece isso. Mas eu quero lembrar que vocês têm uma responsabilidade muito grande, porque vocês estão fazendo um curso que é a profissão escolhida por vocês, e vocês vão fazer isso por muito tempo na vida. Então, aqui, todos os cursos são importantes. Então, imagina, né, um biomédico que não faz o estudo correto das suas disciplinas, um nutricionista, um administrador. A gente vai ter que ter essa competência. A competência, ela só existe quando você estuda. Então, o estudo, gente, ele é contínuo. Você tem que estar o tempo todo ali buscando esse conhecimento para que você se torne um melhor profissional. Então, a exigência é com vocês mesmos, sabe? Assim, de cuidar disso, de que vocês queiram ser melhores profissionais, porque isso abre para vocês oportunidades de trabalho, chega reconhecimento, isso vem tudo. O talento, na verdade, ele é desenvolvido pela gente. Então, existe uma responsabilidade muito grande do estudante nesse processo. Vocês são os verdadeiros protagonistas desse processo. Então, cuidem disso, a gente vai estar aqui ajudando, a gente vai estar dando suporte, a gente vai tirar dúvidas de vocês. Mas observe essas datas, se programem, coloquem na agenda, a gente também avisa, tá? Mas se surgir algum problema, também comunique, que a gente também aqui tem um coração aberto, isso é uma característica da Unigama, tá? A gente procura ter uma relação muito próxima com os nossos alunos, a gente busca essa relação afetiva, a gente se preocupa, a gente tem essa empatia com vocês. Então, vocês vão perceber isso durante a jornada acadêmica, ok? E aí, minha gente, olha só. Obrigada, Renata. A gente vai ter aqui o encerramento do bloco 1 no dia 13 de outubro, tá? E aí não tem intervalo, isso que eu queria falar para vocês. Terminou o bloco 1, esse 13 de outubro, se eu não me engano, é uma sexta. Aí vai ter sábado, domingo, 16 de outubro, começa o bloco 2. Tá? O que a gente tem é um recesso em julho, tá? Vocês têm um recesso. E em janeiro, a gente tem um período maior, porque a gente tem férias dos docentes. Então, normalmente, em dezembro, a gente encerra dia 20, mas vocês provavelmente, passando direto lá para o dia 10 de dezembro, vocês já estão de férias, e aí a gente retorna em fevereiro, tá bom? Então, é isso. Quero aí agradecer a presença de todos. Sigam o nosso Instagram, a gente tem sempre lá alguma novidade, tá? Sigam também o nosso canal no YouTube, que é onde a gente, né, faz todas as nossas apresentações aqui, né, das nossas aulas inaugurais, das nossas palestras. Então é importante seguir aí para ter todo esse conteúdo lá. Fica disponível, fica gravado para vocês também. E, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de fazer esse acolhimento para vocês. Eu gosto, amo o meu trabalho, quem me conhece sabe disso.
tá? Contem comigo de verdade, ok? Se tiver dúvida, se precisar de ajuda. Então, o que for, gente, estou aqui para facilitar o aprendizado de vocês. E vocês também vão conhecer os coordenadores, vocês vão perceber que todo mundo tem essa vibe, essa disponibilidade, essa acessibilidade para ajudar vocês. Ok? Então,